Alana sentiu um frio na espinha quando viu as mensagens no celular de Cássio. Elas não deixavam dúvidas. Ele mantinha um caso com outra mulher. Não era só o teor das conversas que a machucava, mas o tom íntimo e a cumplicidade evidentes entre eles. O peso da traição foi imediato, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela tentou respirar fundo, mas as lágrimas começaram a escorrer antes que pudesse se controlar. Sentada no sofá da sala, percebeu que sua vida, até então aparentemente estável, estava desmoronando. Cada palavra naquelas mensagens parecia gritar verdades que ela nunca quis enfrentar. Cássio, o homem com quem ela havia compartilhado tantos anos e planos, a traía. E não era apenas uma aventura qualquer. As mensagens mencionavam encontros frequentes, jantares e até viagens. Alana não sabia o que doía mais, o ato em si ou o fato de ele ter tido coragem de ser tão descuidado com algo que destruiria o casamento. Naquele momento, a raiva começou a substituir a tristeza, dando lugar a uma determinação que ela nem sabia que tinha. Enquanto lia, uma mensagem específica chamou sua atenção. Era uma conversa entre Cássio e Manuela, sua cunhada. Elas pareciam cúmplices, trocando risadas sobre algo que envolvia a presença da amante em um aniversário. Alana sentiu o sangue ferver ao perceber que a irmã de seu marido sabia de tudo e não fez nada para impedir. Pelo contrário, parecia encorajar a situação. Essa traição dupla do marido e da cunhada a atingiu com ainda mais força. Era como se estivessem conspirando contra ela. Naquele instante, Alana decidiu que não ficaria calada. Ela sabia que o silêncio só prolongaria o poder deles sobre ela. A mulher que sentava ali no sofá não era mais apenas uma esposa traída. Algo dentro dela mudou e ela prometeu a si mesma que não seria uma vítima passiva. Embora seu coração estivesse em pedaços, sua mente já começava a planejar como enfrentar aquela situação. Não seria fácil, mas ela sabia que precisava tomar uma atitude para recuperar sua dignidade. Ela não contou a ninguém o que descobriu naquele dia. Por mais tentador que fosse desabafar com uma amiga, ou mesmo confrontar Cássio imediatamente, decidiu que precisava pensar com calma. Esse não seria o tipo de problema que se resolve com uma explosão de emoções. Enquanto as lágrimas secavam e a raiva pulsava em seu peito, Alana percebeu que, se quisesse virar o jogo, precisaria agir com inteligência. E isso começaria com uma decisão importante: ir ou não ao aniversário que Manuela estava organizando. Alana não precisou esperar muito para tomar uma decisão. O convite para o aniversário de Manuela chegou 2 dias depois, formal e direto, mas repleto de implicações. A mensagem incluía um lembrete gentil para confirmar presença e um aviso casual sobre a lista de convidados, que incluía Simone, a amante de Cássio. Isso fez Alana respirar fundo. Não era só a traição que a incomodava agora, mas também o descaramento de Manuela em agir como se tudo fosse normal. Era um jogo perverso que Alana não pretendia ignorar. Ao ler o convite, Alana sentiu que sua presença na festa era quase uma provocação. Manuela queria saber se ela seria capaz de aparecer sabendo da situação. Era uma armadilha, claro, mas Alana decidiu que cairia nela de propósito. Porém, se ia ao evento, não seria para se esconder ou ser humilhada. Ela precisava transformar a ocasião em algo que virasse a mesa a seu favor. A ideia de confrontar todos ao mesmo tempo começou a se formar em sua mente como uma chama que se intensificava. Ela começou a observar os detalhes do convite, buscando pistas que pudessem ajudá-la a preparar o terreno. A festa seria na casa de Manuela, um espaço amplo que sempre fora usado para grandes eventos da família. O pensamento de estar cercada por pessoas que talvez soubessem da traição, ou pelo menos suspeitassem, a deixava inquieta. Mas Alana sabia que não poderia fugir. Evitar a situação seria permitir que continuassem com as mentiras e o desprezo.
Ela precisava mostrar que estava no controle. Enquanto pensava no que fazer, Alana se lembrou de Bianca, sua amiga de longa data. Bianca sempre fora a voz da razão nos momentos mais difíceis e sabia como lidar com situações delicadas. Sem dar muitos detalhes, Alana compartilhou parte de sua angústia, pedindo conselhos sobre como agir. Bianca, sem hesitar, sugeriu que Alana enfrentasse a situação, mas com um plano bem definido. Não vai lá só para reagir. Você precisa surpreendê-los, disse a amiga com firmeza. Alana sabia que Bianca tinha razão. Não bastava aparecer. Ela precisava de algo que mostrasse que não estava ali para ser intimidada, mas para mudar o jogo. Com o conselho da amiga em mente, começou a planejar seus próximos passos. A cada detalhe que pensava, a ideia de ir à festa não parecia mais um martírio, mas uma oportunidade. Ela começava a enxergar a ocasião como o palco perfeito para expor a verdade que todos precisavam ouvir. O dia do aniversário de Manuela chegou mais rápido do que Alana esperava. Desde o momento em que decidiu comparecer, sua mente trabalhou incessantemente em cada detalhe. Ela escolheu a roupa com cuidado, não apenas para parecer elegante, mas para exalar confiança. Sabia que precisaria de algo que chamasse atenção sem parecer exagerado. Enquanto se olhava no espelho, o reflexo que via não era mais de uma mulher machucada, mas de alguém pronta para enfrentar o desconhecido com coragem. Ela passou a manhã ensaiando o que poderia dizer. Imaginava todos os cenários possíveis. Simone tentando provocar, Manuela agindo com superioridade e Cássio tentando justificar o injustificável. Embora fosse difícil prever exatamente o que aconteceria, Alana sabia que precisava manter a calma, independentemente do que enfrentasse. O nervosismo era inevitável, mas ela também sentia uma estranha sensação de empoderamento ao se preparar. Pela primeira vez em semanas, não se sentia tão pequena diante da situação. O caminho até a casa de Manuela foi feito em silêncio. Alana decidiu que era melhor ir sozinha. Bianca havia sugerido acompanhá-la, mas Alana sabia que precisava encarar aquilo por conta própria. O silêncio do carro foi preenchido por seus pensamentos e por uma determinação crescente. Cada quilômetro percorrido parecia um passo mais perto do confronto inevitável, mas também da possibilidade de recuperar o controle de sua própria vida. Ela respirou fundo ao estacionar, encarando a casa que seria palco da verdade. Ao chegar, foi recebida por Manuela, que ostentava seu sorriso habitual, um misto de cinismo e falsa cordialidade. "Que bom que você veio", disse a anfitriã, claramente surpresa pela presença de Alana. O tom de Manuela fazia parecer que ela esperava que Alana fosse recuar, mas o olhar firme de quem já sabia de tudo a desarmou por um instante. Alana respondeu com um sorriso educado, mas sem esconder a frieza em sua voz. "Não perderia isso por nada", respondeu, deixando um mistério no ar. Ao entrar no salão, Alana percebeu o olhar de Cássio a seguindo. Ele parecia desconfortável, mas tentava disfarçar. A tensão no ambiente era quase palpável, mas Alana manteve a postura. Ela sabia que naquele momento estava ganhando o primeiro round. Apesar da pressão, seu plano estava em andamento, e isso a fazia sentir uma força renovada. A noite estava apenas começando, mas Alana sabia que tinha algo que ninguém ali esperava: o controle da situação. Dias antes da festa, Alana havia tomado uma decisão crucial. Se iria enfrentar Cássio, Simone e Manuela, precisava de mais do que palavras. Sabia que uma acusação sem provas poderia ser facilmente desacreditada, e ela não podia correr esse risco. Passou horas revirando gavetas, arquivos e até o computador de Cássio, procurando algo que pudesse expor a verdade de forma irrefutável. Era um processo exaustivo, mas ela não podia desistir. O que encontrou foi além do que esperava. Em uma pasta oculta no computador, Alana encontrou uma sequência de mensagens e documentos que mostravam a profundidade da traição.
Não era apenas um caso de infidelidade. Simone e Manuela estavam envolvidas em algo muito maior, que incluía transações financeiras suspeitas e possíveis desvios de dinheiro da empresa de Cássio. Ao abrir cada arquivo, Alana sentiu um misto de indignação e alívio. Finalmente tinha algo concreto em mãos, algo que poderia desarmar completamente os culpados. Ela sabia que o material era sensível e perigoso. Qualquer passo em falso poderia prejudicar sua própria segurança. Por isso, decidiu buscar o conselho de Bianca mais uma vez. A amiga, ao ouvir sobre as provas, sugeriu que Alana fosse estratégica. Isso não é só sobre traição. É algo que pode destruir reputações, alertou Bianca, reforçando a importância de usar as informações com cuidado. Alana sabia que sua amiga tinha razão, mas também sentia que não podia deixar isso passar em branco. A preparação para a festa incluía mais do que roupas e palavras ensaiadas. Alana imprimiu algumas das provas e colocou tudo em um envelope discreto. Sabia que não podia mostrar tudo de uma vez, mas também não podia guardar o segredo para si. O envelope era seu trunfo, algo que usaria no momento certo. Enquanto guardava os papéis em sua bolsa, sentiu que estava finalmente pronta para enfrentar o que viesse. Era um risco, mas um que valia a pena correr. Ao sair de casa para a festa, Alana sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Não era só sobre expor a traição, mas também sobre revelar verdades que poderiam mudar tudo. Cada passo que dava parecia guiado pela certeza de que aquele era o momento certo. O plano estava formado, as provas estavam com ela, e agora tudo dependia de como a noite se desenrolaria. Alana sabia que não havia mais volta, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se no controle de seu próprio destino. Nos dias que antecederam a festa, Alana sentiu a necessidade de compartilhar seus planos com alguém de confiança. Era um peso grande demais para carregar sozinha, e Bianca parecia a escolha ideal. A amiga sempre soubera como ser sensata e prática, qualidades que Alana admirava profundamente. Ao ouvir o relato, Bianca reagiu com uma mistura de choque e indignação, mas rapidamente focou no que realmente importava: ajudar Alana a transformar a situação em uma vitória. Sem perder tempo, ela sugeriu algumas formas de usar as provas de maneira estratégica. O apoio de Bianca foi mais valioso do que Alana podia imaginar. As duas passaram horas discutindo cada detalhe, desde o tom que Alana deveria usar até o momento exato de expor as verdades. Bianca, com sua habilidade em planejar, ajudou a refinar a abordagem. Não é só sobre mostrar o que você sabe, mas como você faz isso, alertou, destacando a importância de manter a calma mesmo diante de provocações. Alana absorveu cada conselho como se estivesse se preparando para uma batalha crucial. Além de suporte emocional, Bianca também ofereceu uma perspectiva prática que ajudou Alana a enxergar o quadro completo. A amiga apontou que Manuela e Simone poderiam tentar desviar a atenção ou negar as acusações, o que tornava essencial que Alana se preparasse para rebater qualquer argumento. Você não pode se deixar intimidar, especialmente se elas tentarem virar o jogo contra você, aconselhou Bianca. Essas palavras fortaleceram ainda mais a determinação de Alana, que sabia que a noite seria desafiadora. Enquanto Bianca ajudava com os planos, Alana começou a se sentir menos sozinha. Ter alguém em quem confiar era reconfortante, mas também renovava sua energia. O plano deixava de ser apenas uma forma de vingança e se tornava uma maneira de recuperar sua dignidade. Cada conversa com Bianca era como uma injeção de coragem, fazendo Alana se sentir mais preparada para o que estava por vir. Apesar do nervosismo, havia um brilho de empoderamento em seus olhos, algo que não existia antes. Com o dia da festa se aproximando, Alana revisou mentalmente cada detalhe planejado com a amiga. A presença de Bianca como aliada foi uma virada de jogo que mudou completamente sua perspectiva.
Alana não estava mais apenas reagindo à situação. Agora, ela era quem definia as regras. Mesmo com a ansiedade crescente, havia uma certeza inabalável dentro dela. Por mais difícil que fosse, ela estava pronta para enfrentar todos os desafios que surgissem naquela noite. Na noite do aniversário, Alana estava impecável. O vestido escolhido era uma mistura perfeita de sofisticação e confiança, como se sua roupa fosse uma extensão de seu plano. Enquanto ajustava os últimos detalhes, ela se lembrou das conversas com Bianca e respirou fundo. Estava pronta para enfrentar não apenas os olhares, mas também os comentários maldosos que certamente viriam. Essa noite não era apenas sobre expor segredos. Era sobre mostrar que ela não seria subestimada. Ao chegar na festa, Alana percebeu imediatamente o clima desconfortável. A casa de Manuela estava cheia, mas parecia que todos estavam cientes da tensão que pairava no ar. Assim que entrou, os olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros claramente desconfiados. Manuela veio ao seu encontro com um sorriso ensaiado, mas Alana manteve sua expressão neutra. "Você realmente veio", comentou a anfitriã, tentando soar casual, mas deixando escapar um tom de surpresa. Alana respondeu com um sorriso sutil, mas não disse nada. Enquanto caminhava pelo salão, Alana observava cada detalhe. Cássio estava em um canto, conversando com alguns parentes, mas seus olhos a acompanhavam de forma discreta. Simone ainda não havia chegado, o que deu a Alana algum tempo para se preparar mentalmente para o encontro. A música e as conversas ao fundo pareciam distantes, como se tudo ao redor fosse um cenário para o que realmente importava. Apesar da tensão, Alana conseguiu manter a postura firme, sentindo-se mais controlada do que esperava. A presença de Alana parecia desconcertar alguns convidados. Manuela, apesar de sua tentativa de parecer cordial, não conseguia esconder completamente o desconforto. Alana notou como a cunhada evitava contato visual prolongado, como se soubesse que algo estava por vir. Isso dava a Alana um certo poder, a sensação de que já estava em vantagem. Ela se serviu de uma taça de vinho e se posicionou estrategicamente perto da mesa principal, onde sabia que teria uma visão clara de tudo. Cada minuto que passava fazia o nervosismo crescer, mas também aumentava a determinação de Alana. O salão estava repleto de pessoas, mas para ela só importavam 3, Cássio, Manuela e Simone. Ela sabia que a dinâmica entre eles mudaria completamente quando a verdade fosse revelada. Até lá, Alana precisaria manter a calma e esperar o momento certo. O que estava em jogo não era apenas sua dignidade, mas também sua capacidade de mostrar que era muito mais forte do que imaginavam. Pouco depois da chegada de Alana, a atmosfera da festa começou a mudar. Os convidados pareciam se dividir entre os que conversavam normalmente e os que observavam, claramente atentos à presença dela. Manuela fazia o possível para manter as aparências, mas Alana notou como a cunhada parecia mais tensa a cada momento. Era evidente que Manuela esperava algum tipo de confronto, mas não sabia como ou quando ele aconteceria. Isso dava a Alana uma vantagem que ela estava determinada a usar. Cássio, por sua vez, evitava qualquer interação direta com Alana, o que não passou despercebido. Ele tentava parecer descontraído, mas Alana via além da fachada. Cada gesto dele era cuidadosamente calculado para evitar suspeitas, mas também para manter Simone fora de perigo. Alana sentiu um misto de desprezo e pena ao perceber como ele parecia perdido, tentando equilibrar tantas mentiras ao mesmo tempo. Por mais que ela quisesse confrontá-lo naquele instante, sabia que ainda não era o momento certo. Enquanto circulava pelo salão, Alana notou que algumas pessoas começaram a sussurrar. Não era surpresa que o casamento dela e de Cássio fosse um tópico de curiosidade, especialmente agora que todos estavam no mesmo ambiente. Embora fosse desconfortável, Alana não deixou que isso a abalasse. Ela manteve a postura firme,
como se nada pudesse tirá-la do controle. Essa confiança, real ou não, era essencial para que seu plano tivesse sucesso. Manuela, tentando manter a festa sob controle, puxou Alana para uma conversa rápida. "Espero que esteja se divertindo", disse a cunhada, com um sorriso que parecia mais um desafio. Alana respondeu com calma: "Certamente." "E você?", devolvendo o tom, mas com uma pitada de ironia. Essa troca, aparentemente simples, foi suficiente para deixar Manuela ainda mais desconfortável. Alana percebeu isso e se afastou, deixando a cunhada com um olhar confuso. O clima ficou ainda mais estranho com a chegada de Simone. Assim que a amante entrou no salão, uma onda de tensão percorreu o ambiente. Ela cumprimentou Manuela com um sorriso exagerado, mas hesitou ao perceber Alana ali. Por um momento, Simone parecia querer recuar, mas Manuela a incentivou a continuar. Alana observou tudo em silêncio, sentindo que o palco estava finalmente montado para o confronto que tanto havia planejado. A noite estava apenas começando, e ela sabia que cada segundo contava. Simone entrou no salão com um vestido que parecia ter sido escolhido para impressionar. Seus gestos eram calculados, e o sorriso que exibia ao cumprimentar os convidados tinha um ar de superioridade que irritou Alana. Ainda assim, a traída manteve a compostura, observando cada detalhe. Era fascinante e revoltante, ao mesmo tempo, ver como Simone tentava se portar como se fosse uma convidada qualquer, ignorando o peso de sua presença ali. Alana sabia que essa fachada não duraria muito. Manuela parecia aliviada com a chegada de Simone, como se a presença da amante reforçasse sua própria posição. As duas trocaram cumprimentos calorosos, claramente ignorando a tensão no ambiente. Alana, por outro lado, não desviava os olhos. Ela queria que Simone soubesse que estava sendo observada, que não havia escapatória para o que estava por vir. O olhar de Alana era suficiente para deixar a amante desconfortável, mesmo que Simone tentasse disfarçar. Cássio, ao ver Simone, pareceu dividir-se entre o desejo de se aproximar e o medo de ser descoberto. Ele manteve uma distância segura, mas seus olhares furtivos não passaram despercebidos por Alana. Era quase cômico ver como ele se esforçava para parecer indiferente, enquanto sua atenção era evidente. Alana sentiu uma pontada de satisfação ao perceber que ele estava claramente desconfortável. Era uma pequena vitória, mas que dava força para continuar. O silêncio entre Alana e Simone foi quebrado quando Manuela, tentando aliviar o clima, sugeriu um brinde. "Vamos celebrar mais um ano de vida", disse a anfitriã, levantando sua taça. A intenção era clara: desviar a atenção e trazer uma atmosfera de normalidade. Mas Alana sabia que nada naquela noite seria normal. Ela participou do brinde, mas com um sorriso que escondia a verdade. Cada gesto era cuidadosamente planejado para manter todos na expectativa. Enquanto os convidados se dispersavam novamente, Alana decidiu se posicionar próxima a Simone, como quem não queria nada. A amante evitava o contato visual, mas Alana sabia que isso não duraria para sempre. O clima de tensão era quase palpável, e cada minuto que passava parecia aproximar ainda mais o momento decisivo. Alana estava pronta para agir, mas sabia que precisava esperar o instante perfeito para desferir o golpe final. Alana manteve sua posição, observando Simone se integrar ao ambiente como se fosse parte do círculo íntimo. Quando o momento oportuno chegou, Alana se aproximou da amante com um sorriso controlado. "Você parece estar se divertindo", disse, com um tom educado, mas repleto de subtexto. Simone, visivelmente desconfortável, tentou manter a compostura. "Estou tentando aproveitar a festa", respondeu, desviando os olhos. A tensão entre as duas era evidente para quem estivesse por perto,
Mas Alana sabia que precisava manter o controle total. Manuela percebeu a interação e se aproximou, fingindo interesse em suavizar o momento. "Vocês se conhecem?" perguntou com um olhar falso de curiosidade. Alana não perdeu a chance de provocar. "Ainda não formalmente, mas eu conheço muito sobre ela", afirmou, olhando diretamente para Simone. A resposta de Alana causou um leve constrangimento, e Manuela mudou de assunto rapidamente. No entanto, a sutileza do comentário foi suficiente para deixar ambas em alerta, enquanto Alana sentia que estava assumindo o controle da situação. Cássio, que observava de longe, percebeu o desconforto de Simone e tentou intervir. "Está tudo bem por aqui?" perguntou com um tom de preocupação. Alana aproveitou a oportunidade para responder com calma. "Estamos nos conhecendo melhor, querido. É sempre bom entender quem está no nosso círculo mais próximo", afirmou, deixando implícito o significado de suas palavras. Ele hesitou sem saber como reagir e acabou recuando. A tensão no ambiente aumentava, e Alana sabia que estava conseguindo mexer com todos. O jogo psicológico continuava, e Alana fazia questão de não se precipitar. Ela lançava olhares calculados, pausava suas falas para observar as reações e sabia exatamente como provocar sem perder a elegância. A cada comentário, a confiança de Simone parecia diminuir, enquanto Manuela alternava entre tentar mudar o foco e observar atentamente o que Alana faria a seguir. Essa dinâmica dava a Alana uma sensação de poder que ela não sentia há muito tempo, e ela sabia que precisava usar isso a seu favor. Enquanto o diálogo com Simone e Manuela se encerrava, Alana percebeu que havia plantado as sementes do que estava por vir. Cada palavra havia sido calculada para criar uma tensão que não poderia ser ignorada. Mesmo sem revelar tudo, ela já havia dado o primeiro passo para desestabilizar os culpados. A próxima etapa seria ainda mais decisiva, e Alana estava pronta para aumentar a pressão no momento certo. A noite prometia se tornar inesquecível, mas por motivos que ninguém ali esperava. Quando Manuela anunciou que era hora de um brinde, Alana percebeu que o momento de tensão estava prestes a aumentar. A cunhada chamou todos para se reunir ao redor da mesa principal, segurando sua taça de champanhe com um sorriso forçado. Cássio ficou ao lado dela, tentando parecer descontraído, mas Alana notava o nervosismo em seus gestos. Simone, por sua vez, manteve-se um pouco afastada, mas suficientemente próxima para não perder a interação. Alana se posicionou estrategicamente, garantindo que teria uma visão clara de todos os envolvidos. "Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês", começou Manuela, com um tom melodramático. Ela fez elogios aos convidados, mencionou momentos memoráveis do último ano e destacou a importância da família. Alana segurou um sorriso irônico, sabendo que aquelas palavras eram um reflexo vazio da realidade. Quando Manuela passou a palavra para Cássio, ele hesitou por um instante, mas logo começou a falar, tentando parecer confiante. "Quero agradecer a minha irmã por sempre nos unir nesses momentos", disse, com uma entonação cuidadosamente calculada. Alana sentiu que aquele era o momento perfeito para intervir. Antes que Cássio pudesse continuar, ela levantou sua taça, chamando a atenção de todos. "Eu também gostaria de dizer algumas palavras", declarou, com um tom que silenciou o ambiente. Manuela e Cássio trocaram olhares preocupados, enquanto Simone permanecia imóvel, como se tentasse se tornar invisível. "É realmente inspirador estar cercada por pessoas tão conectadas umas às outras", continuou Alana, pausando para deixar a tensão crescer. Seu comentário foi sutil, mas carregado de insinuações. O silêncio no salão tornou-se quase insuportável. Mas Alana manteve sua postura firme. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para instigar curiosidade e desconforto ao mesmo tempo.
Espero que este ano traga ainda mais honestidade e transparência para todos nós, completou, antes de dar um pequeno gole em sua taça. O impacto foi imediato. Alguns convidados trocaram olhares confusos, enquanto outros observavam atentamente as reações de Manuela e Cássio. Simone, por sua vez, evitava qualquer contato visual, claramente desconcertada. Quando o brinde terminou, a tensão no ar era palpável. Manuela tentou retomar o clima de festa, mas Alana sabia que sua intervenção havia causado um abalo significativo. Era impossível para os envolvidos ignorarem as implicações do que ela havia dito. Enquanto os convidados voltavam às suas conversas, Alana percebeu que o momento da revelação total estava cada vez mais próximo. Ela havia plantado mais uma peça do quebra-cabeça, e agora bastava esperar pelo instante certo para desmontar completamente a fachada que todos ali tentavam manter. Com a atenção de todos voltada para si, Alana decidiu que era hora de dar o próximo passo. A festa continuava, mas a tensão gerada pelo brinde ainda pairava no ar. Ela caminhou até a mesa principal, onde um pequeno grupo conversava casualmente, incluindo Cássio e Manuela. Sem hesitar, Alana tirou de sua bolsa um envelope cuidadosamente preparado e colocou-o sobre a mesa com delicadeza. O gesto chamou a atenção imediata, e o ambiente pareceu congelar por alguns segundos. Acho que chegou a hora de compartilharmos algo importante, declarou com firmeza. Os olhares se voltaram para o envelope, que parecia carregar um peso muito maior do que seu tamanho físico. Manuela tentou disfarçar sua inquietação, enquanto Cássio permanecia em silêncio, claramente desconfortável. Alana abriu o envelope lentamente, revelando uma série de fotos e impressões de mensagens que expunham a traição entre ele e Simone. Ela colocou os papéis sobre a mesa, permitindo que todos vissem. Algumas verdades precisam ser trazidas à luz, não acham? Disse com um tom sereno que contrastava com a gravidade da situação. O impacto foi imediato. Alguns convidados ficaram em choque, enquanto outros tentavam disfarçar seu desconforto. Simone, ao ver as provas, perdeu completamente a postura. "Isso não é o que parece", exclamou, com a voz trêmula. Alana a observou por um instante, antes de responder calmamente. "Você realmente acha que pode convencer alguém aqui disso?" perguntou, com um olhar desafiador. Manuela tentou intervir, mas sua tentativa de mudar o foco foi rapidamente interrompida por Alana, que agora estava completamente no controle. Cássio, sem saída, tentou justificar sua traição. "Eu posso explicar", disse, com a voz carregada de desespero. Mas Alana não estava interessada em ouvir desculpas. "Explicar o quê? Como você mentiu para mim ou como envolveu sua própria irmã nesse teatro?" retrucou com firmeza. As palavras de Alana ecoaram pelo salão, deixando todos os presentes em silêncio absoluto. O peso da revelação era inegável, e Alana sabia que esse era apenas o começo. Ela ainda tinha mais a expor. Com as provas sobre a mesa, Alana observou as reações ao seu redor. Cada gesto, cada olhar de surpresa ou indignação alimentava sua determinação. Essa era a primeira peça de um quebra-cabeça maior que ela estava prestes a desmontar. Enquanto os convidados assimilavam o que haviam acabado de presenciar, Alana respirou fundo, sentindo-se mais forte do que nunca. A noite ainda estava longe de acabar, mas ela sabia que o impacto de suas ações já havia mudado tudo. Simone parecia paralisada. As provas diante dela eram incontestáveis, e as acusações de Alana haviam destruído qualquer fachada que ela tentava manter. "Você não entende, não foi assim", tentou dizer, sua voz vacilando enquanto os olhares da sala pesavam sobre ela. Alana, com um sorriso frio, cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente, como quem dá espaço para outra pessoa se enredar ainda mais. "Ah, então me explique." "Eu, curiosa para ouvir a sua versão", provocou, mantendo seu tom calmo.
A amante olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém parecia disposto a se envolver. Manuela, que geralmente era uma presença confiante, evitava o olhar direto de Alana. Cássio, visivelmente abalado, parecia dividido entre proteger Simone e tentar salvar o pouco que restava de sua reputação. Você está distorcendo tudo, insistiu Simone, mas a falta de convicção em sua voz traiu sua insegurança. Alana aproveitou a hesitação para avançar. Distorcendo? Isso aqui não parece muito distorcido para mim, disse, apontando para as mensagens impressas. Enquanto isso, os convidados murmuravam, chocados com a intensidade do confronto. Alana percebeu que muitos ali não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas o clima tenso e as provas na mesa deixavam claro que algo sério estava em jogo. Simone, incapaz de sustentar sua versão, começou a se retrair. Sua expressão de superioridade havia desaparecido completamente, substituída por um misto de medo e humilhação. Era evidente que ela não esperava ser confrontada daquela forma, especialmente na frente de tantas pessoas. Manuela, percebendo que sua própria posição estava ameaçada, tentou mudar o rumo da conversa. Talvez esse não seja o momento para isso, sugeriu, com uma voz hesitante. Mas Alana não estava disposta a recuar. Você tem razão, Manuela. Esse deveria ser um momento de celebração. Pena que algumas pessoas decidiram fazer escolhas que não podem ser ignoradas, respondeu, sem tirar os olhos de Simone. A tensão entre as duas era quase palpável, e Alana sabia que havia desarmado qualquer tentativa de Manuela de tomar o controle. Enquanto Alana mantinha sua postura firme, Simone finalmente perdeu a compostura. Você não sabe o que eu passei, exclamou, sua voz embargada. Mas Alana não cedeu. E você sabe o que eu passei? Devolveu, com uma intensidade que silenciou todos. A amante ficou sem palavras, enquanto Alana olhava ao redor, sentindo que havia conquistado o respeito de muitos ali. A verdade estava exposta, e ninguém mais poderia esconder o que havia sido revelado. Enquanto o silêncio pairava sobre o salão, Alana não desviou o olhar de Manuela. A anfitriã da festa, sempre tão confiante, agora parecia perder o controle diante das insinuações da cunhada. Interessante como algumas pessoas sabem de tudo e ainda agem como se não tivessem envolvimento, comentou Alana, dirigindo suas palavras diretamente à dona da casa. Manuela tentou disfarçar, mas sua expressão denunciava que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Cássio, ao lado, parecia ainda mais desconfortável com o rumo da conversa. Alana não pretendia prolongar o suspense. Você sabia o tempo todo, Manuela? Não só sabia, mas incentivou isso. E, pelo que descobri, sua cumplicidade não é só emocional, afirmou, deixando a sala em choque. O tom de sua voz era firme, mas sem agressividade, o que apenas aumentava o impacto de suas palavras. Alguns convidados começaram a murmurar, tentando entender o que estava acontecendo. Manuela, no entanto, manteve-se em silêncio, como se estivesse calculando qual seria seu próximo passo. A anfitriã finalmente tentou se defender. Você não sabe do que está falando, Alana. Não tire conclusões sem provas, disse com um sorriso nervoso. Alana, que já esperava essa reação, sorriu de volta. Ah, mas eu tenho provas. Inclusive, elas estão bem aqui, respondeu, apontando para o envelope sobre a mesa. Manuela empalideceu, enquanto Alana continuava. Talvez você queira explicar para os outros por que incentivava um relacionamento destrutivo enquanto fingia apoiar nossa família. A tensão no ambiente era quase palpável, e Alana sabia que tinha todos na palma de sua mão. Os convidados que antes estavam ocupados com conversas triviais, agora estavam completamente envolvidos no drama que se desenrolava. Manuela, sem saída, decidiu tentar desviar o foco. Isso não é algo para ser discutido aqui, Alana. Vamos resolver isso em particular,
sugeriu, mas sua tentativa foi em vão. Por que esconder, Manuela? A verdade merece ser ouvida, especialmente por todos aqui que acreditaram em você, rebateu Alana. O golpe final veio quando Alana revelou a última peça daquele quebra-cabeça. Você não estava apenas encobrindo a traição. Você também tinha interesse no meu marido, não é? Não bastava apoiar a amante. Você queria algo mais, declarou, olhando diretamente nos olhos da cunhada. O impacto de suas palavras foi devastador. Manuela ficou sem reação, enquanto Cássio parecia incapaz de lidar com o peso das revelações. O salão estava em silêncio absoluto, e Alana sabia que o pior ainda estava por vir. Poucos minutos após o último golpe de Alana, a porta do salão se abriu, chamando a atenção de todos. Um homem entrou vestindo um terno impecável e carregando uma pasta preta nas mãos. Desculpem a interrupção, mas fui convidado a trazer algumas informações importantes para esta noite, anunciou o recém-chegado. Alana deu um passo à frente, cumprimentando-o com um aceno discreto. Senhor Mendes, obrigada por vir, disse, enquanto todos os presentes observavam a cena com curiosidade crescente. O advogado colocou sua pasta sobre a mesa e começou a retirar uma série de documentos. O que está acontecendo aqui? Questionou Manuela, visivelmente desconfortável. Alana manteve seu tom calmo. Acho que é hora de esclarecer alguns pontos, não acha, Manuela? E para isso nada melhor do que fatos, afirmou, enquanto o advogado começava a organizar os papéis. Cássio, que já estava abalado, agora parecia completamente perdido. Ele olhava para os documentos como se temesse o que estava por vir. Esses são contratos e registros financeiros que mostram irregularidades na administração da empresa de Cássio, explicou o advogado enquanto distribuía cópias para os principais interessados. Alana aproveitou para complementar. E, curiosamente, os desvios apontam diretamente para você, Manuela. Não só você sabia da traição, mas também estava se beneficiando dela, afirmou, enquanto a cunhada ficava sem palavras. O impacto da revelação foi imediato, e os murmúrios entre os convidados começaram a crescer. Manuela tentou reagir, mas sua voz tremia. Isso é um absurdo. Eu jamais faria algo assim, disse, com uma mistura de raiva e desespero. O advogado, no entanto, parecia preparado para enfrentar qualquer resistência. Os documentos são claros, e todos os desvios foram feitos em contas ligadas diretamente a você, esclareceu, com a tranquilidade de quem estava acostumado a lidar com situações tensas. Alana observava tudo com serenidade, sabendo que havia atingido um ponto crucial. Com os documentos à vista de todos, não havia mais como negar os fatos. Alana olhou ao redor, percebendo como o clima da festa havia mudado completamente. O evento, que deveria ser uma celebração, agora era um campo de batalha onde as mentiras de Manuela e Cássio estavam sendo desmascaradas. O advogado, firme em sua postura, guardou os documentos restantes na pasta. Alana sabia que esse era apenas o começo de um desfecho que ela havia planejado cuidadosamente. Enquanto os documentos ainda circulavam entre os convidados, Alana decidiu que era hora de aprofundar as revelações. A traição e os desvios financeiros são graves, mas não é só isso que precisa ser exposto esta noite, começou, olhando diretamente para Manuela. A cunhada parecia lutar para manter a compostura, mas o olhar firme de Alana era inescapável. Há algo mais que todos aqui deveriam saber. Algo que conecta você e Simone de uma maneira que ninguém imagina, continuou, mantendo o suspense. O salão ficou em silêncio enquanto Alana prosseguia. Vocês não apenas trabalharam juntas para destruir o meu casamento. Vocês também colaboraram para prejudicar financeiramente a empresa de Cássio, garantindo que todos os desvios fossem escondidos de maneira conveniente, afirmou. Manuela tentou interromper, mas Alana não deu espaço. Os registros mostram transferências diretas de contas ligadas a você para outras associadas a Simone. Não há como negar,
completou, deixando todos atônitos. Simone, que até então tentava se manter em silêncio, finalmente reagiu. Isso é mentira. Você está inventando tudo isso para me incriminar, gritou, mas sua voz estava carregada de nervosismo. Alana apenas sorriu. Os documentos não mentem, Simone. Vocês usaram a empresa como um banco pessoal enquanto fingiam que tudo estava bem. Talvez achassem que ninguém descobriria, mas aqui estamos, disse enquanto apontava para os papéis sobre a mesa. As provas eram claras e ninguém conseguia contestá-las. Enquanto a tensão aumentava, Cássio parecia cada vez mais perdido. Eu não sabia de nada disso, afirmou, tentando se isentar de qualquer culpa. Mas Alana não deixaria que ele saísse ileso. Você pode não ter participado dos desvios diretamente, mas estava tão distraído com suas traições que permitiu que isso acontecesse. Sua negligência é tão grave quanto as ações delas, declarou, deixando claro que ele também era responsável. O olhar de Cássio era de pura derrota. Com as verdades expostas, o salão inteiro parecia suspenso em uma mistura de choque e indignação. Alana sabia que havia revelado tudo de maneira estratégica, garantindo que cada palavra tivesse o impacto necessário. Enquanto Manuela e Simone buscavam desesperadamente uma maneira de se defender, Alana manteve sua postura firme. Ela sabia que o momento final estava se aproximando e que ainda havia mais por vir para encerrar a noite de maneira definitiva. Com a tensão atingindo o auge, Simone decidiu que precisava agir para tentar se livrar da situação. Você quer bancar a vítima, mas todos sabemos que seu casamento já estava arruinado antes de eu aparecer, disparou, olhando diretamente para Alana. O ataque repentino surpreendeu alguns convidados, mas Alana manteve a calma. Interessante como você tenta justificar o injustificável. Mas, por favor, continue. Estou curiosa para ver até onde você consegue ir, respondeu, com um tom desafiador. Simone continuou, agora direcionando suas palavras a Cássio. Você sabe que nunca fui a única culpada. Ela também tem sua parcela de responsabilidade. Você sempre disse que não era feliz. E eu estava apenas tentando ajudá-lo, afirmou, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Cássio, visivelmente desconfortável, evitava olhar para Alana, mas não conseguiu rebater as acusações de Simone. O silêncio dele apenas reforçava a posição de Alana diante de todos. Alana, no entanto, não se intimidou com a tentativa de Simone de mudar o foco. Ajuda? É assim que você chama destruir um casamento e participar de um esquema de desvio financeiro? Você não é apenas cúmplice, é uma peça fundamental em tudo isso, declarou, olhando fixamente para a amante. A firmeza de suas palavras deixou Simone ainda mais desestabilizada. Manuela, por sua vez, permanecia em silêncio, como se soubesse que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação. O advogado de Alana aproveitou para reforçar os fatos. As provas aqui apresentadas são irrefutáveis. Não se trata de acusações baseadas em emoções, mas em registros claros que mostram suas ações. Qualquer tentativa de desviar o foco não mudará a verdade, afirmou com um tom profissional que silenciou os murmúrios na sala. Simone, sem argumentos sólidos, começou a recuar, mas Alana sabia que ela ainda tentaria algo para escapar das consequências. O clima no salão era de pura tensão, e todos os olhares estavam fixos em Alana, Simone e Manuela. Cada palavra dita naquela noite parecia carregar um peso enorme, e Alana sentia que estava cada vez mais perto de concluir o que havia começado. Mesmo com as tentativas desesperadas de Simone de desviar a atenção, Alana sabia que tinha o controle total da situação. Ela apenas precisava dar os passos finais para encerrar a noite de maneira definitiva. O ambiente na festa havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha, onde cada palavra era uma arma.
Enquanto Simone recuava diante das provas apresentadas e Manuela lutava para recuperar o controle, Alana percebeu algo inesperado. Alguns dos convidados começaram a murmurar entre si, demonstrando claramente que nem todos estavam dispostos a proteger os culpados. Um dos familiares de Cássio, que antes parecia distante, deu um passo à frente, tomando a palavra. "Acho que precisamos ouvir mais sobre isso", disse, olhando diretamente para Alana. A declaração daquele parente deu a Alana um impulso adicional. Ela percebeu que não estava mais sozinha naquela luta. Havia pessoas dispostas a confrontar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar Manuela e Cássio. "Obrigada por sugerir isso", respondeu Alana, com um tom que transmitia gratidão e firmeza. "Esses documentos que vocês viram mostram o que muitos de nós já desconfiavam. A traição não foi apenas pessoal, mas também financeira. E todos aqui precisam entender o impacto disso", continuou, com uma confiança que silenciou as tentativas de interrupção. Os convidados começaram a se dividir visivelmente em dois grupos. Alguns, mais próximos de Manuela e Cássio, tentavam justificar o comportamento deles, alegando que Alana estava exagerando. No entanto, um número crescente de pessoas começou a apoiar Alana, pedindo que os envolvidos assumissem a responsabilidade. "Se essas provas forem verdadeiras, não há como justificar o que foi feito", disse um amigo da família, deixando claro que a posição de Manuela estava enfraquecendo rapidamente. Alana viu nisso a oportunidade de reforçar sua mensagem. Cássio, percebendo que sua posição estava cada vez mais fragilizada, tentou apelar para a emoção dos presentes. "Vocês não entendem toda a história", começou, mas foi interrompido por um dos convidados que o apoiava até então. "Talvez não entendamos, mas o que estamos vendo é suficiente para questionar tudo", rebateu o homem, cortando qualquer tentativa de manipulação. Alana aproveitou o momento para reforçar sua posição. "Isso não é mais sobre o meu casamento. É sobre integridade, confiança e responsabilidade. Algo que claramente foi ignorado por quem deveria proteger esses valores", afirmou. A divisão entre os convidados não apenas refletia a gravidade da situação, mas também mostrava que Alana havia conquistado algo maior do que imaginava. Ela não estava apenas lutando por sua dignidade, mas também mostrando que a verdade tinha o poder de mudar tudo. Ao perceber que alguns dos presentes se uniam a ela, Alana sentiu uma força renovada. O apoio inesperado reforçava sua determinação, e ela sabia que o desfecho estava mais próximo do que nunca. Com a atenção de todos voltada para si, Alana percebeu que era o momento ideal para dar um fim à disputa de uma vez por todas. O caos no ambiente era evidente, mas ela manteve sua postura serena, projetando uma autoridade inquestionável. "Chega de meias-verdades e desculpas", começou, olhando diretamente para Manuela, Cássio e Simone. "Aqui estão os fatos. Se alguém tem algo a dizer que desminta essas provas, fale agora. Caso contrário, vou garantir que cada ação que vocês cometeram tenha consequências legais", anunciou. O silêncio que seguiu a declaração de Alana foi ensurdecedor. Manuela tentou articular algo, mas sua voz não saía. Simone, ainda mais abatida, abaixou a cabeça enquanto Cássio parecia incapaz de sustentar o olhar de ninguém. "Eu vou dar a vocês a chance de resolver isso antes que seja tarde demais", continuou Alana, alternando o olhar entre os três. "Ou vocês admitem o que fizeram e assumem as consequências, ou tudo isso será levado diretamente à justiça. A decisão está nas mãos de vocês", completou com uma firmeza que ninguém ousou questionar. Os murmúrios entre os convidados foram crescendo, enquanto alguns tentavam convencer Manuela e Cássio a assumirem seus erros. "É melhor para todos vocês se resolverem isso agora", sugeriu um dos parentes, com um tom que deixava clara a desaprovação pela situação. Alana permaneceu em silêncio,
permitindo que o peso de suas palavras fosse absorvido por todos. Ela sabia que havia colocado os culpados em uma posição de absoluta vulnerabilidade, onde qualquer passo em falso poderia ser definitivo. Cássio finalmente tentou falar, mas sua voz estava repleta de hesitação. Eu cometi erros, mas não sabia de tudo o que estava acontecendo, declarou, tentando se distanciar das acusações mais graves. Alana, no entanto, não estava disposta a aceitar desculpas vagas. Não sabia? Você permitiu que tudo isso acontecesse porque escolheu priorizar seus interesses egoístas. Ignorar os sinais não te torna menos culpado, respondeu, cortando qualquer tentativa de suavizar os fatos. Sua firmeza deixou claro que ela não cederia. Enquanto o ambiente permanecia tenso, Alana fez sua última declaração da noite. Eu não estou aqui para destruir ninguém. Estou aqui para restaurar a verdade e proteger o que é justo. Vocês têm até amanhã para tomarem uma decisão. Caso contrário, o próximo passo será na esfera judicial, afirmou, antes de se afastar, deixando todos em silêncio. A sala estava tomada por uma mistura de choque, medo e admiração. Alana sabia que havia cumprido seu objetivo. Agora restava esperar pela reação dos culpados. No dia seguinte à festa, com os efeitos das revelações ainda reverberando, Alana tomou uma decisão clara. Durante uma breve reunião com os convidados remanescentes, ela anunciou algo que selaria definitivamente seu afastamento de Cássio. Diante de tudo que foi exposto, eu não posso continuar fingindo que existe algo entre mim e ele, declarou com firmeza. A decisão de Alana era tão inevitável quanto libertadora, e sua voz carregava um tom de dignidade inegável. O impacto da separação era claro, mas também era evidente que ela estava em paz com sua escolha. Enquanto fazia o anúncio, Alana reforçou sua força pessoal. Eu não estou apenas me afastando de um casamento que já não existia. Estou escolhendo me colocar em primeiro lugar. Algo que deveria ter feito há muito tempo, afirmou, recebendo olhares de aprovação de vários convidados. Cássio, ao fundo, evitava contato visual, enquanto Manuela permanecia em silêncio, como se soubesse que qualquer tentativa de defesa seria inútil. Alana não sentia rancor, apenas a certeza de que havia tomado a decisão certa para si mesma. E, já que estamos aqui, quero aproveitar para falar com você que está assistindo a este vídeo. Se está gostando dessa história e quer mais conteúdos assim, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse apoio é muito importante e me ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Então, bora apoiar e fortalecer essa comunidade incrível aqui no YouTube. Após o anúncio, a sala ficou em silêncio, mas Alana sabia que havia conquistado a admiração de muitos ali. Sua decisão era clara, e ela não estava interessada em prolongar qualquer discussão. Agradeço a todos que me apoiaram e que compreenderam o que realmente aconteceu aqui. Espero que possamos seguir em frente com mais verdade e respeito, disse, encerrando seu discurso com um sorriso sereno. O respeito que ela emanava era tão poderoso quanto as revelações que havia trazido à tona na noite anterior. Com isso, Alana deu mais um passo para se libertar completamente daquele capítulo. Era o início de uma nova fase, cheia de desafios, mas também de oportunidades. O que começou como uma noite de dor e exposição agora se tornava um marco de superação e renovação. Enquanto Cássio, Manuela e Simone lidavam com suas próprias consequências, Alana finalmente podia respirar aliviada, sabendo que havia recuperado o controle de sua vida e da narrativa que construía a partir dali. Ao final daquele ciclo, Alana decidiu que era hora de sair da festa com dignidade e deixar uma mensagem clara. Com passos firmes caminhou pelo salão, agradecendo a quem a apoiou e ignorando os que optaram pelo silêncio ou pela neutralidade. Cada gesto seu era uma declaração de força, mostrando que ela não havia apenas sobrevivido àquela noite,
mas se fortalecido com ela. Não era mais sobre expor os outros, mas sobre reafirmar sua própria integridade diante de tudo o que aconteceu. Antes de partir, Alana aproveitou para falar com sua audiência, com um convite especial para todos que acompanham essa história. Se você ama conteúdos como este e quer apoiar ainda mais o canal, considere se tornar um membro. Isso ajuda a criar mais histórias emocionantes e permite que você tenha acesso a conteúdos exclusivos e benefícios especiais. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para fazer parte dessa jornada comigo. O seu apoio faz toda a diferença. Enquanto se despedia dos últimos convidados, Alana refletia sobre o que havia conquistado. Cada passo daquela noite a havia levado para mais perto de uma nova realidade, onde ela poderia recomeçar sem o peso das mentiras que a rodeavam. Cássio, Simone e Manuela haviam ficado para trás, enquanto Alana seguia em frente com coragem e determinação. Ela sabia que os desafios continuariam, mas também sabia que estava mais preparada do que nunca para enfrentá-los. Ao cruzar a porta de saída, Alana sentiu que o peso do passado havia finalmente sido deixado para trás. Enquanto dirigia para casa, pensava em tudo o que havia aprendido e em como estava determinada a construir um futuro mais verdadeiro. Mas antes de você ir, não deixe de conferir os vídeos sugeridos na tela final. Tenho certeza de que você vai adorar as próximas histórias que preparei com tanto carinho. Escolha uma delas e continue essa jornada emocionante comigo. O futuro era incerto, mas Alana estava pronta para abraçá-lo. Com força renovada e a certeza de que havia vencido a maior batalha de sua vida, ela seguia em direção ao que quer que viesse. Afinal, o mais importante não era apenas o que ela havia deixado para trás, mas o que estava pronta para conquistar a partir dali. E essa nova história estava apenas começando.